Está entrando no ar Programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV Web, Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso Programa Saúde Total. Estamos falando hoje que está começando o mês de dezembro. E como todos vocês sabem, meus telespectadores, mês de dezembro é o mês que nós comemoramos o nascimento de Jesus. E nada mais importante que a gente hoje tratar da nossa saúde espiritual. Então, eu tenho a honra de anunciar que hoje o entrevistado é nada mais, nada menos que meu primo e Padre Celso Buscariolo. Olá, Padre Celso, tudo bom? Olá, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, graças a Deus. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa, Padre. E vou chamar de padre. Gostaria de chamar de primo, mas é primo e padre também, né? Isso é uma honra para mim, por isso que eu vivo dizendo, meu primo, Padre Celso Buscariolo. Padre, nós estamos começando o mês de dezembro, mais um ano se encerra. É um mês que a gente comemora o aniversário, o nascimento de Jesus, né? E eu gostaria que o padre, a palavra vai ser toda sua, padre, que escolhesse uma passagem que falasse sobre a saúde espiritual que os nossos telespectadores têm, porque a gente sempre fala sobre saúde física, mental, relacional, familiar, mas a espiritual ela engloba todas juntas, porque esse círculo nosso das 7 níveis de saúde, eles se entrelaçam, e a espiritual é muito importante. Quando a pessoa está bem espiritualmente é outra coisa, mas agora eu vou deixar a palavra com você. Como é bom estar aqui, como é bom estar tendo essa oportunidade de conversar sobre saúde. E como é bom também ter saúde, e como é duro quando perdemos a saúde, não é? Ou alguém da nossa casa, da nossa família, está doente. E como também é bom, nos nossos cumprimentos, desejar saúde. Nunca falta, né? Que você tenha saúde, que nós tenhamos saúde. Quando brindamos, nos falamos saúde, não é? Certo. Saúde é algo muito importante, que se conquista também, não é? Saúde é algo que nós devemos querer e desejar. Saúde é uma coisa que a gente tem que promover, que ela é alguma coisa que a gente vai cuidando e zelando para que todos tenham saúde e tenham saúde em abundância. Parafraseando a palavra de Jesus, que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. Na verdade, Deus quer a saúde de todos nós. Deus não fica contente com a doença e muito menos com a morte. Tanto é que quando, por ocasião da vinda do Filho de Deus, Deus não se apegou, Jesus não se apegou à sua condição divina, mas assumiu a nossa condição humana, sujeita à doença, à enfermidade e à morte, mas veio para reverter esta situação que a própria Bíblia explica, que é consequência do pecado, e o pecado é uma desarmonia, não é? Certo. O pecado é uma desarmonia. Então, trazer essa harmonia para termos vida, e vida, como você mesmo coloca, física, relacional, econômica, emocional, familiar, mental e espiritual. Nesses vários ângulos que dão a saúde por inteiro, é que a gente pode conversar, pois a saúde espiritual está presente em todas as outras e todas as outras estão presentes também na saúde espiritual. Mas a base de tudo é realmente o relacionamento, não é? Certo. Penso que o relacionamento com a natureza, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, o relacionamento social, o relacionamento com o trabalho. Se você está bem no trabalho, você também produz mais. Se você não está contente com o trabalho que você faz também. Enfim, tudo está presente, tudo se relaciona e tudo faz parte da saúde do ser humano. Então, falar sobre saúde e conversar sobre saúde é muito bom.
E eu quero começar desejando saúde a você, Obrigado, saúde aos seus familiares, Muito obrigado. saúde aos espectadores, telespectadores, saúde a todos, e que essa saúde de fato seja promovida para todos, que todos tenham saúde. Amém. Então, padre, falando nessa parte de saúde, e saúde espiritual e tudo mais, a vinda de Jesus para cá tem alguma particularidade que você, padre, acha interessante a gente mencionar como saúde, alguma passagem na Bíblia onde Jesus esteve aqui conosco, tudo mais, alguma coisa assim? A palavra é sua, padre. Fique à vontade aí para falar alguma Quando coisa. se fala de pecado, estamos falando de doença. Certo. Pecado é doença. É um mal que praticamos e que atinge todas essas áreas da saúde. Certo. Né? Então Jesus veio para realmente eliminar o mal, para vencer o mal, para vencer a doença, para vencer a morte e nos fazer participantes dessa vitória que Ele trouxe para nós com a sua ressurreição. Certo. Que é uma vida plena, uma saúde espiritual em outra realidade que não é passageira, que não é transitória, mas que é o reino de Deus anunciado. Certo. Então, falar de saúde é falar também do reino de Deus. E anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Esse reino de Deus, esta harmonia do cosmos, ela é anunciada pelos profetas com a vinda do Messias, Certo. o Filho de Deus, o Cristo de Deus. E os anúncios dos profetas eram acompanhados com pregações, e essas pregações, quando falavam do reino e do Messias, do reinado de Deus, falava também através dos sinais que acompanhariam. Certo. O cego enxerga, o coxo anda, o surdo ouve, enfim, essas realidades que iriam ser sinais da presença do reino, trazendo essa reconciliação do homem com Deus, com a natureza e com ele mesmo e com o próximo. Certo. Então esses sinais acompanhariam. E é muito importante quando o profeta Isaías fala da vinda do Messias, ele vem, o Filho de Deus vem com todos os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Ele é a luz, ele vai curar o cego, ele vai sanar toda a doença, ele vai trazer essa vida, essa plenitude da vida. E o reino de Deus é também sinalizado por situações que são figuras de imagens, não é? A criança vai brincar na toca da serpente e a serpente não vai lhe fazer mal. Ninguém vai fazer mal para ninguém e a morte não existirá mais. Então vejam que o religioso, o espiritual, a saúde espiritual é tudo aquilo que a gente deseja e tudo aquilo que está presente na palavra de Deus, na Bíblia e no projeto de Deus a respeito do homem. Tanto que Deus não quer a morte do pecador, mas sim que fique curado e tenha vida em abundância. Certo. Então Jesus não trata de um homem espiritual isolado do corpo, isolado do social, isolado do mental, do relacional. A saúde que Jesus propõe é uma saúde integral, o ser humano integral. Às vezes a gente pensa num homem espiritual que fica dentro de uma redoma de vidro, Certo. e só ali rezando e conversando com Deus, como se Deus não estivesse presente nas outras áreas da vida, não é? Então, rezar pela saúde mental, familiar, emocional, econômica, principalmente, ultimamente, Nossa. a nossa saúde está doente na área econômica. Bastante, hein? Até quando nós fizemos os enfeites lá na frente da igreja, os cordões de LED, eu disse Certo. o mesmo, que a gente esteja em uma situação em que o pasto está seco, as vacas estão magras, Certo. a gente não ia deixar de enfeitar com os enfeitinhos de Natal, com os cordões de LED e a torre da igreja, porque é necessário estimular a saúde
mental, espiritual, psicológica. Se a gente fica vendo só o negativo, se a gente fica só pensando que não tem, que não pode, então a gente não consegue dar os passos necessários para superar. Certo. Então, vivemos esta realidade em que o ser humano deve ser tratado como um todo, não é? Então, falando do ser espiritual, eu queria lembrar, da saúde espiritual, lembrar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26, até foi o Evangelho da liturgia de ontem. E eu penso que esse texto engloba todas estas situações, né, da saúde humana. Havia um paralítico. Certo. Sabemos que o paralítico tem toda aquela situação de restrição, não é? Na família, no trabalho, no social, enfim. E os seus amigos, olha, a saúde, não é, das relações, os amigos, as pessoas interessadas por ele, preocupadas com ele, tramaram, vamos levá-lo a Jesus. Vejam que a saúde já está na intenção, não é? Na saúde do irmão que está paralítico. Eles já com certeza estiveram com Jesus. Por isso que eles iriam levar o rapaz paralítico para Jesus. Então combinaram, vamos levá-lo a Jesus e vamos carregá-lo, vamos conduzi-lo até Jesus. Então eles venceram o isolamento, o individualismo, que é uma doença, e se proporam a ajudar o paralítico chegar até Jesus. E fizeram, não é? Uma cama, uma maca, sei lá, um lençol, e foram até Jesus. Mas ao chegar lá, havia aquela multidão. Certo. Mais uma coisa para vencer, não é? Que é a multidão, que é onde a pessoa perde a sua individualidade, né? É massa. É massa. É Muita massa. gente. Muita gente. Então, o que nós vamos fazer? Abriram o telhado. Olha, saúde mental, né? Pensamos, uma saúde pensando bem, pensando melhor desde o começo, como a gente chega ao objetivo da saúde plena. Abriram o telhado e desceram aquele paralítico até Jesus. Pois bem, olha só, que saúde mental, que saúde social, que saúde no sentido grupal, física, né? Fisicamente, para carregar a possibilidade dele subir no telhado e descer. Abrir o telhado e descer ele até Jesus, né? E um parênteses, né? Às vezes a mente humana ela é tão doente que ela fica trabalhando coisa errada, né? Poderia, para assaltar uma casa, tirar o telhado para entrar, né? Justamente. Ou para fazer um mal para uma pessoa, ou prejudicar o próximo. Então a nossa mente, se ela está com saúde, ela planeja coisas boas para si e para os outros. Se a pessoa tem uma mente boa, ela planeja que todos tenham, não é? Não só eu. A fraternidade, a solidariedade, que a pessoa que não tem, esses gestos, porque o Natal ele provoca também, é uma pena que às vezes fica só na época, né? Certo. Provoca gestos bonitos. Verdade. De fraternidade, de solidariedade, e são sintomas de saúde mental, de pensar no outro, de achar que o Natal é para todos e que Jesus veio para todos. Então chegaram lá na casa, desceram o telhado, e a primeira coisa que Jesus pergunta é o que ele quer, não é? E o que ele quer e se ele acredita que ele pode fazer ele ficar curado, voltar a andar. Pois também a nossa fé saudável é aquela que a gente confia, que a gente se entrega, que a gente está em sintonia com o Criador, com o Salvador, com a vida, com o céu, não é? Então Jesus fala para ele, teus pecados estão perdoados. Ora, o paralítico, ele não se encontrou só com um homem, mas ele se encontrou com um homem-Deus, Jesus. Então, nesse encontro do homem com Deus, com Jesus, ele teve a oportunidade de receber, digamos assim, a salvação. Salvação é a saúde plena.
de deixar a doença, de deixar o pecado, de deixar a doença física, espiritual, mental, familiar, emocional, econômica, relacional, e recuperar a harmonia humana com Deus, um relacionamento com Deus, com Ele mesmo, com o próximo, e poder caminhar. Os fariseus acharam estranho como um homem pode perdoar pecados, não é? Aí também eu penso que o perdão de pecados é muito importante. Perdoar, reconciliação. É importante. Esquecer, a gente não esquece, porque só se ficar com Alzheimer já é doença, né? Com certeza. Mas é quando a gente come alguma coisa que faz mal, que a gente fica sempre lembrando daquilo que a gente comeu, né? Uhum. Então, se alguma coisa fez mal para a gente numa ocasião e a gente já passou aquela fase, já superou, então mesmo que a gente lembre, não fica remoendo, né? não fica revivendo, não fica se culpando novamente, não fica cobrando, não fica culpando. Se torna uma pessoa não ranzinza, né? Irritada, parece que odeia o mundo, tudo é mal, tudo é ruim, todas as pessoas são assim e tal. Então, essa reconciliação consigo mesmo, com Deus, com a natureza, a gente tem que aprender a perdoar. É o melhor remédio, não é? O melhor remédio, perdoar e perdoar a si mesmo, não é? Quanto bem faz uma confissão no relacionamento sacramental, não é? Não é o padre que perdoa, não é o padre que tem o poder, mas é Cristo que se realiza perdoando através do padre, que é um servidor de reconciliação, servidor do perdão de Deus, de reconciliação das pessoas com Deus e da pessoa recuperar aquilo que o paralítico também recebeu naquela hora. Mas não só teus pecados estão perdoados, mas pega a sua cama. Olha, pega a sua cama, é pegar a vida nas mãos. Nossa. Às vezes a pessoa fica ali doente, desanimada, não tem vontade. Pega a vida na mão. Pega a sua vida, não é? Pega o que você tem de você, o que você tem de dons, de talentos e tudo mais e vá. Então essa é importante, e caminhe com as próprias pernas. Ele imediatamente saiu andando e louvando a Deus, expressando a gratidão, expressando a saúde, expressando todo o bem viver que ele recuperou. E carregando a cama. E carregando a cama, porque não podia, né? Ele era carregado com a cama. Agora ele está E era carregando a cama. carregado pelas pessoas, agora ele carregando sua cama para levar para casa. Saúde familiar. Isso. Se ele era um peso, deixou de ser. Ele vai colaborar, ele vai contribuir. Se era uma pessoa que precisava de muita atenção, agora ele vai poder também Dá atenção. dar atenção. Então, vejam, a gente, nesse espaço de tempo, nós falamos de uma saúde mental, familiar, emocional, porque também recuperou a autoestima, né? Sim. A dele e da família, dos amigos. Dos amigos. O relacional, nós já falamos no começo. O físico também, porque ele não andava, não é? O espiritual é tudo isso. Toda essa junção. O econômico, veja que ninguém falou em pagar para levar, ninguém falou para pagar para devolver, ninguém cobrou o perdão, ninguém cobrou o serviço feito, ninguém pagou a cura. É o que o Papa Francisco tem falado, né, da economia de Clara e de Assis. Hoje a doença é o dinheiro. Você tem que pagar para nascer, tem que pagar para não ficar doente, pagar para recuperar a saúde, pagar para morrer, pagar para ser enterrado. Se não tiver onde ser enterrado, você vai como indigente em qualquer buraco. Doideira. Quer dizer, o ser humano está doente. Está doente porque não ama, porque não perdoa, porque é ganancioso, é ambicioso. O dinheiro é mais que tudo, é a doença que está dominando o mundo. A dominação, poder, dinheiro, ambição, tudo é dinheiro. Então, quando você faz
por generosidade, porque você quer o bem do outro, você está mais preocupado com a saúde da pessoa, com a vida da pessoa, e não com o que você tem no banco, o que você tem no bolso, o que você tem de dinheiro, o que você tem de riquezas. Então, uma saúde econômica, quer dizer, uma economia que é necessária. Certo. Quer dizer, é necessário ter uma economia, mas uma economia com saúde, uma economia saudável, uma economia... Não é para esbanjar, né? Não é uma coisa assim que domina o mundo, mas que é a serviço das relações. Certo. Por que inventaram o dinheiro? Uhum. Antes era troca, não é? Você dava o porco, não é? Você dava o porco e ele te dava o cacho de banana e mais alguma coisa. Então era um que produzia, outro que produzia, era a troca. Eu tenho, você tem, então nós trocamos e nos completamos aquilo que eu tenho, te dou o que você tem, você me dá. Então depois é que foi surgindo o dinheiro para ser a base de compra, de troca, né? Então que a gente pudesse ter uma economia mais saudável, mais humana, não é? Uma economia não tão gananciosa, tão na base do lucro, da ambição, da ganância. E eu vejo aí essa doença que cresce assustadoramente no mundo. Que tristeza, não é? A gente vê essa doença no coração do ser humano. Então, talvez a proposta nossa de que a espiritualidade, que a saúde espiritual, seja de fato buscar o equilíbrio. Uma saúde mental. Porque está aí também a doença, não é? É a mente que está doente os olhos enxergam, mas não enxergam o mais importante e estão cegos. Então, a cura desse olhar para as coisas e não ser dominado por elas, mas tê-las para o bem, não para o mal. Então, a saúde mental, a saúde emocional também, a saúde econômica, as relações, a saúde física, a saúde familiar. E aí, então, na questão da saúde familiar, a igreja sempre prega que a família é a igreja doméstica. É onde a gente aprende. Eu lembro que quando era criança, a gente não tinha as coisas que hoje as crianças têm. Não é saudosismo. E nem dizer que a gente era mais feliz. E também, a gente ficava contente com qualquer coisa de Natal, né? Certo. O mais importante era ver o papai e a mamãe bem, era ver a família se reunindo, cantando as músicas de noite e aquilo que tinha para comer junto, com a avó, o vô, o tio, a tia, os primos, certo. Família reunida. Hoje, infelizmente, não tem mais isso, muito pouco. Então, eu lembro que a gente montava o presépiozinho simples, e a Nossa Senhora, São José, e o bercinho ficava vazio. Porque chegava a noite de Natal, na véspera, a gente se reunia junto ao presépio, e a mamãe pegava o menino Jesus, a imagenzinha, beijávamos a imagem, colocávamos no bercinho, rezávamos juntos, pedia pelo mundo, pelo Brasil, pela paz, por quem não tinha onde morar, por quem não tinha saúde. Então, fazíamos a nossa oração, desejávamos um Feliz Natal, ia dormir para esperar o Papai Noel. Antes colocava a graminha no sapatinho, e no outro dia a gente encontrava uns caminhos de grama caídos, né, pelo caminho, para justificar que o Papai Noel esteve com o cavalinho dele, comeu o capim e comeu o pão doce que a gente deixou para o Papai Noel. Legal. Então era assim o Natal. E eu lembro que o presente foi uma bicicleta, não é? Uma bicicleta, mas estava tão judiada. Sei. Nossa. Acho que não podiam dar uma bicicleta nova para gente, né? Certo. Então, mamãe, mas por que a bicicleta está assim, tão estragadinha, tão judiada, não é? Filho, aqui o Papai Noel pegou uma tempestade na viagem. No meio do caminho. No meio do caminho. E a bicicleta veio assim. Certo. Mas para nós era a alegria da gente, era o presente, né? Então essa simplicidade. E até que quando a gente queria brincar de
de Natal, a gente montava o presépio e não tinha todas as peças, né, que hoje você encontra facilmente nas lojas. Então a gente usava os vidros, o vidro de esmalte, o do xarope, Um era São José, outro era Nossa Senhora, o Menino Jesus e os outros personagens do presépio. Então eu partilhei essa experiência de uma economia franciscana que a gente tinha, né, de simplicidade, que não era motivo de sofrimento, mas de alegria, uma espiritualidade, uma saúde mental, porque conseguia ver na bicicleta estragada não um prejuízo ou para diminuir a importância do presente, mas para justificar a família, uma saúde familiar, uma saúde mental, uma saúde econômica no sentido da simplicidade, emocional e espiritual, porque se tratava assim com simplicidade de todas essas facetas da vida humana que tornava uma família unida, uma família feliz, lógico com os problemas que a gente tinha, mas superando com toda essa criatividade que a gente precisa ter hoje para ter uma saúde mental, espiritual, emocional, familiar, espiritual e econômica. Completa. Legal, padre. Mensagem maravilhosa, um discurso assim que faz bem para o nosso coração. Aproveitando essa deixa aí, vamos falar agora de algum dos nossos patrocinadores. Vai na tela aí, Vini. Fala pessoal do programa Saúde Total. Estamos aqui no RJ Beach Tennis, onde neste final de semana, agora, vai ter o campeonato do Ronald McDonald's. Isso é um evento beneficente do Ronald McDonald's aqui no RJ Beach Tennis. Nós vamos fazer umas imagens, conversar com o Ray, que é o proprietário aqui do RJ Beach Tennis, e falar sobre o evento e também ter algumas imagens aí do pessoal aqui no evento, ok? Acompanhe aí no nosso programa Saúde Total e nos nossos canais também. Um grande abraço! Boa noite, pessoal do programa Saúde Total. Como eu falei, estamos aqui no evento da casa do Ronald McDonald's, aqui no RJ Beach Tennis. Estou aqui com o Ray e o Ray vai falar um pouquinho sobre o que é esse evento, como vai ser, se vai ter premiação, se não vai. Tem alguma parte beneficente também que vai ser destinada à entidade. Comenta tudo, a palavra é sua, Ray. Legal. Manda a bala. Boa noite, pessoal. Então, esse aqui é um evento que a gente fez em prol à Casa Ronald McDonald's. A gente tem várias categorias aqui, começou na sexta-feira, ontem, né? Já com a categoria 40+, masculina e feminina. Hoje a gente tem as categorias A, B e C e amanhã ainda tem as missas. Então esse evento surgiu de uma conversa que a gente tinha para poder também fazer essa parte social, né? Poder ajudar as crianças lá da Casa Ronald McDonald's. Então toda a verba adquirida é doada lá para a Casa Ronald. Que legal, fantástico. E a gente tem premiações aqui até R$8 mil. Legal. Além dessas premiações, o dinheiro que você arrecadou com patrocínio e tudo mais também vai ser destinado para a Casa fora a premiação, o restante é tudo doado. Tudo doado. Legal, fantástico. Inclusive a gente tem até atletas que estão recebendo as premiações e revertendo lá para casa lá. Eu acho que tem que ser isso, né, galera? Tem que fazer o bem. Quem faz o bem recebe o bem. E vou te falar também, e bate naquele nosso binômio lá da saúde, né? Porque você está promovendo saúde, ajudando uma entidade que trata de saúde de crianças, aí com esse problema de câncer, que é uma coisa muito triste, mas que é uma realidade que a gente tem que conviver. E ao mesmo tempo você trabalha a parte financeira, a parte do esporte. Isso. Você une todos os 7 pontos da saúde, verdade? Exatamente. E o legal também é que vem pessoas de vários lugares também daqui da região. Certo. Então eles acabam vindo para cá também, acabam participando, contribuindo, jogando e ajudando.
fica um evento positivo, onde você promove a saúde, e a saúde financeira, a saúde econômica, a saúde familiar, que você vai ajudar famílias que precisam aí, que estão lá na casa do Ronald McDonald, que precisam dessa ajuda. Então vira aquele círculo que a gente fala no nosso programa da saúde. E o Ray está promovendo isso daí aqui no evento. Legal, galera? Ajudar o bem sem olhar a quem, né? É isso aí. Dê um abraço aí para os nossos patrocinadores e acompanhe as imagens aí do evento, que vai ter imagens também depois dos campeões e tudo mais. Muito ok? bom. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Programa Saúde Total, com Ricardo Vasques. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso. Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes. A Granja Avante é uma empresa familiar. Ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos. Com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter assim a sua produção própria. Hoje nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo nós nos tornamos referência. Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso? Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente, cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente. Chega da granja pra gente 2 cargas de ovos, com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia.
Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente. Até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor. O cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Então, voltando à nossa entrevista aqui com o Padre Celso Buscariolo. Padre Celso, depois dessa mensagem linda e maravilhosa, onde o senhor apontou todos os 7 níveis da saúde, suas inter-relações, e da vinda de Jesus e como ele propagou esse tipo de mensagem de saúde e tudo mais, eu gostaria que você desse suas considerações finais e uma bênção para todos os nossos telespectadores, para a nossa equipe aqui que está presente aqui, Espeto, Vini e tudo mais, e todos os outros. E deixa uma mensagem bonita aí. Depois você volta aqui para a gente fazer um programa de Natal, né? No dia de Natal aí, na semana do Natal, a gente vai fazer um programa. Natal é no domingo, se eu não me engano, esse ano. Mas na quarta-feira a gente vai ter um programa. Eu gostaria que você viesse aqui para falar sobre o Natal especificamente, tá bom, Padre? A palavra é sua agora. Estou contente com o convite agora redobrado, não é? Uhum. E contente de ter estado com você, com todos aqueles que nos acompanham. São João, quando ele fala de Deus, ele fala que Deus é amor. Quem ama permanece em Deus. Então, o remédio para o mundo, o remédio para a saúde, o remédio para todos nós, em todos os níveis, é o amor. O amor que é Deus, não é? O amor que é Deus. Quem ama, permanece em Deus. Ame mais, perdoe mais, sorria mais, partilhe mais, doe-se mais, seja mais caridoso, prestativo, procure dialogar, compreender, aceitar-se, autoestima, tudo isso é muito importante. Então, se o ódio é uma doença no mundo, o remédio é o amor. É lógico que o amor exige, o amor é exigente, o amor às vezes nos faz sofrer, mas é um sofrimento que traz curas e satisfação. Porque o samaritano, quando ele desceu da montaria, que é outro quadro que a gente podia pensar, refletir, o samaritano, quando desceu para socorrer aquela vítima caída ao chão, certo, ele não pensou 2 vezes que ele ia ter que descer, que ele teria que ir lá, que ele ia arrumar complicações para a vida dele. Todos que passaram antes falaram, não dá, muita coisa, não estou afim, estou ocupado. Ele desceu da montaria, cuidou das feridas, colocou o coitado na sua montaria e ainda levou numa hospedagem e falou, olha, cuida desse meu amigo, desse meu irmão. Se ele precisar de mais alguma coisa, pode contar comigo. Se você tiver algum gasto com ele, eu venho aqui dar uma mão. Certo. Então, porque o Evangelho é tudo, não é? Eu acho que a gente precisa tornar o Evangelho mais presente na nossa vida. Ame mais, como Jesus nos ensinou, e você terá mais saúde, mais paz, e você não só poderá desejar saúde, mas você vai também poder ajudar quem está caído a ter saúde também. Amém? Amém. Obrigado, Padre. E agora, quero pedir uma bênção especial para o programa Saúde Total, para que a gente, se Deus quiser, ganhe vida aí. Passamos por anos aí junto com o pessoal do RC1, que a gente cresça, que a gente conquiste vários patrocinadores, para que todo mundo ganhe de uma forma econômica mais
equilibrada, e que mande essa bênção para nós, para depois a gente finalizar o programa. Agora uma bênção especial aí para todos nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amém. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor encha de luz e de paz o teu coração. Amém. E torne o seu coração um berço para o amor, e dele jorre, como do coração de Jesus, sempre a bondade, a misericórdia, a compaixão e o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Pessoal, agradeço a atenção de todos aí. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.